Prezados alunos, pela graça de Deus, estamos de volta com a nossa lição de número 3, livros apocalípticos, e quero te convidar a caminhar conosco agora no capítulo 9 de Daniel. Tem em mãos o seu material de estudo, a sua Bíblia, e vamos aprender com essa palavra. Vamos descobrir este capítulo precioso das Escrituras Sagradas, pois vamos entender e compreender a sua importância e a sua grandeza. 2 capítulos são importantes nesse livro, o capítulo 2 e o capítulo 9. O capítulo 2 ele envolve a revelação que Deus deu através de um sonho a Nabucodonosor, mostrando ali claramente o tempo dos gentios. Já o capítulo 9 tem tudo a ver também com o povo de Deus e com a igreja. Portanto, vamos começar. Esta seção do livro de Daniel, capítulo 9, focaliza principalmente o povo de Israel, delineando claramente o seu futuro. A profecia do capítulo 9 sobre as 70 semanas é escatologicamente a mais importante de todas. Aqui nós vamos ter uma compreensão do propósito de Deus para o tempo do fim. Por seu alcance, ela envolve, além de Israel, a igreja e as nações do mundo. Portanto, é um capítulo importante para o nosso conhecimento. Se entendermos adequadamente essa profecia, entenderemos o sermão profético de Mateus 24 e também o livro do Apocalipse, uma vez que a citada profecia abrange os dois. Vamos ter a compreensão do que Jesus falou e também a compreensão do que está sucedendo lá no Apocalipse. Estudando o livro do Apocalipse, que os capítulos 6 a 19, eles são uma ampliação da 70ª semana profética de Daniel, que está no capítulo 9. Vamos, portanto, para o primeiro texto. Vamos compreender quando tudo começa, a oração de Daniel. As duas principais profecias do livro de Daniel são no capítulo 2 e capítulo 9, como já falamos. A profecia do capítulo 2, como já vimos, revela o futuro do mundo gentílico, terminando no reino dos 10 dedos dos pés da grande estátua. A segunda profecia mais importante do livro de Daniel é o capítulo 9. É o que vamos estudar agora, revelando o futuro da nação de Israel, incluindo também o período da igreja. É algo importante. Portanto, precisamos entender bem a profecia das 70 semanas. Se a entendermos, entenderemos o sermão profético de Mateus 24 e também o livro do Apocalipse. Essa profecia torna-se mais edificante e empolgante, ao considerar que estamos vivendo agora o tempo do fim, conforme Daniel no capítulo 8, versículos 17 e 19, capítulo 10, versículo 14, capítulo 12, versículo 4. Você tem nas mãos aí o seu material de estudo com essas referências e você deve lê-las para uma melhor compreensão. Vamos, portanto, ao capítulo 9. É um capítulo glorioso e este capítulo nos mostra um cenário histórico da profecia. Versículos 1 e 2, nós temos aí algo interessante. A Bíblia diz, eu estou com a minha aberta aqui, que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Precisamos considerar a primeira coisa, no primeiro ano de Dario, verso 1. Isso teve então lugar após Daniel, capítulo 5, versículo 31. Voltando lá, você vai entender isso aí, que este momento se deu no primeiro ano de Dario. Estava chegando nesse tempo, o final dos 70 anos do cativeiro do povo de Deus. E aí diz lá, eu, Daniel, entendi pelos livros. Veja que o versículo 2 já mostra isso. Ele entendeu pelos livros que o número de anos de que falou o profeta Jeremias havia chegado ao fim. Isso motiva a tomar uma atitude perante o Senhor. Isso é algo precioso. Não é? Esta profecia de Jeremias está em Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, quando o profeta naquela época
disse que seria apenas de 70 anos o cativeiro de Babilônia. E Deus agora está revelando isso a Daniel. Ele entende, ele compreende e passa a orar sobre isso. Os versículos de 3 a 19 do capítulo 9 de Daniel mostram a sua oração. É muito importante que Daniel sempre buscou o Senhor. Você percebe que desde o capítulo 2 ele está orando, ele está buscando revelação, ele está buscando entendimento, ele está buscando compreensão da parte de Deus. Porque em Deus ele tem a resposta para todas as coisas. Daniel é homem de oração e jejum. Certamente temos aí uma das razões porque sempre permaneceu firme na fé, vivendo e trabalhando nas alturas palacianas. Daniel estava ali. O caminho certo para alcançarmos uma vida de êxito é o da oração e o da meditação na palavra de Deus, como fez Daniel. Daniel é um exemplo para nós de oração e de palavra. Um fato tocante nessa oração de Daniel, dos versículos 3 a 19, é o de ele confessar os pecados da sua nação como se fossem seus, identificando-se assim com o seu povo. Nessa oração, você vai perceber que Daniel não diz, o teu povo pecou, a nação passada pecou, nossos pais pecaram, nós pecamos. Daniel se inclui neste momento porque ele sabe que ele, como povo de Deus, também é responsável por este momento aqui. Momento importante de confissão e de súplicas perante o Senhor. É algo muito interessante. Dos versículos 20 a 23, o que temos no nosso livro divino? A palavra de Deus. Um anjo em missão de resposta à oração. Nós vamos perceber isso claramente, dos versículos 20 a 23. Ele está orando, ele está confessando diante de Deus, e a Bíblia diz que ele está falando, e veio o varão Gabriel para trazer a resposta. Isso é precioso demais. No versículo 21, diz claramente, Daniel não chegou a concluir a sua oração. A resposta divina veio antes da sua conclusão. Como isso é precioso! Porque Deus mobilizou um dos seus anjos mais proeminentes, que foi Gabriel, para levar imediatamente a Daniel a resposta da sua oração. E quando ele chega, ele se identifica. E é interessante que esse Gabriel é aquele que assiste diante de Deus, conforme declarou Lucas, capítulo 1, versículo 9. Então ele diz, eu, Gabriel, assisto diante de Deus. E Deus envia este anjo. Ele anunciou, esse Gabriel, o nascimento do Senhor Jesus, também de João Batista. Lucas capítulo 1 está o registro desse fato interessante, que Deus envia este anjo especificamente com a finalidade de revelar algo. Ele aqui está sendo enviado da parte de Deus para abençoar Daniel na sua compreensão daquilo que ele havia pedido a Deus. A resposta sobre os 70 anos de cativeiro. O versículo 21 ainda diz que ele veio rapidamente voando, que é uma característica dos anjos. Hebreus 1,14 diz que anjos são espíritos ministradores, enviados da parte de Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Na visão de Isaías, ele viu os querubins com asas. Certamente os anjos se deslocam com toda a rapidez a fim de socorrer e de estar presente nas nossas necessidades. O versículo 21 ainda destaca algo interessante, que ele me tocou, Daniel diz, ele me tocou na hora do sacrifício da tarde. Isso é muito precioso. Tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Os judeus tinham 2 sacrifícios diários contínuos, pela manhã e à tarde. Você tem o seu material de estudo, tudo isso aí. Estamos lhe ajudando a compreender esse momento. O da tarde era oferecido no crepúsculo, isto é, no pôr do sol, conforme Êxodo 29, de 38 a 42, e Números 28, 4 e 8. É uma boa prática cristã encerrar o dia com oração. Daniel sabia disso e ele então toma isso como algo precioso da parte de Deus.
A resposta de Deus para Daniel está no versículo 23, que eu quero ler para você nesse momento. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Olha que momento precioso. Deus envia para Daniel um anjo para lhe dizer isso. No princípio das tuas súplicas saiu a resposta, e eu vim para te declarar. Eu quero fazer uma observação interessante. Daniel chega em Babilônia em 606 a.C. Ele ora pelo retorno de Israel em 536, exatos 70 anos, conforme Jeremias 25, 11 e 12. Você está compreendendo bem? Vamos para o texto 2, porque esse capítulo continua. Ele avança e ele é um crescente. Daqui a pouco vamos chegar nas 70 semanas. A mensagem que continua sobre as 70 semanas, ela vai agora dos versículos 24 a 27. Esse é o momento que configura a resposta de Deus. Aquilo que Daniel está pedindo ao Senhor em oração. O versículo 24, Deus diz para Daniel, através daquele mensageiro: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E aí Deus vai caracterizar algumas coisas importantes para realizar com o seu povo. E nós vamos entender tudo isso aqui na sequência do nosso estudo. Uma observação interessante sobre esse momento é que findaram-se os 70 anos e não ocorria o repatriamento dos judeus de Babilônia para Israel. Não ocorria, não é? Jeremias 25, 11, 12, 29 e 10 eram as profecias que fundamentam esse momento de Daniel. A sua oração, a sua intercessão. E isso começa a afligir sua alma. Senhor, o tempo é chegado, onde está a resposta? Agora nós precisamos entender uma coisa. Por que os 70 anos de cativeiro? Nem mais, nem menos. Vemos na passagem de Levítico, você tem aí no seu livro, toda uma passagem bíblica, esse momento importante, é que Deus determinou a observância do ano sabático. Coisa que o povo de Deus não havia feito mais. Desprezaram esse mandamento de Deus. Ou o ano sabático, ou o ano do descanso, quando a terra descansava por um ano. Deus deu isso aí em Levítico, você tem aí a referência. Que a terra descansaria. Isso deveria ser observado a cada 7 anos, era o ano sabático. Durante os quase 500 anos que se estende da monarquia de Israel ao seu cativeiro, os judeus não cumpriram esse preceito, esse mandamento do Senhor. Desprezaram. E é interessante que Deus sabe fazer contas. E Deus foi contando esse tempo. Ora, 70 anos é o total de anos sabáticos ocorridos no espaço dos 490 anos. Portanto, agora era a hora de Deus agir. As 70 semanas da profecia que está em foco aqui, Daniel 9, 24 a 27, são semanas de anos. É muito importante a gente compreender isso. São semanas de anos. Não são 70 semanas, mas são semanas de anos. Então significa que uma semana tem 7 anos, 2 semanas, 14 anos. É assim que vamos compreender essa profecia. E nós vamos ter aqui uma aplicação prática para entender. Não é? Você tem no seu material de estudo uma observação que o original não diz semana, mas 7. Então 77. 70 vezes 7, que dá 490 anos. É o momento que Deus vai revelar algo especial para Israel, para o futuro do mundo gentílico e do povo de Deus. E inserido nesse contexto está a igreja. Nós vamos ver isso. Uma aplicação prática de uma semana de anos, uma bem prática, está em Gênesis 29, 20 e 27. Ali, Jacó chega na casa de seu tio Labão e enamora-se da sua filha. Trabalha 7 anos por ela. No dia do casamento ele é enganado.
E aí lhe dá a Leia, ou Lia. E quando ele vai reclamar com seu tio, o tio diz, cumpre também a semana desta. Está lá em Gênesis 29, para você entender. Ele trabalha 7 anos. E depois, ao ser enganado, quando busca o tio diz para ele, cumpre também a semana desta. Caracterizando que a semana seria 7 anos. E sabe o que a Bíblia diz? Que isso aos olhos de Jacó não pareceu nada, pelo muito que a amava. Amamos tanto ao Senhor, que o tempo tem passado, e cada dia amamos mais, e aguardamos com esperança a sua vinda. Isso é algo precioso. Os 6 ditosos eventos preditos a respeito de Israel em Daniel 9, 24, ainda não se cumpriram. Deus disse, eu quero fazer algo com o meu povo. O quê? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Deus ainda não fez isso, o Senhor ainda não teve oportunidade de fazer isso. Mas vai chegar o momento em que o Senhor vai cumprir essa parte da profecia sobre o seu povo. A autenticidade da profecia de Daniel 9, 27 e 24, ela é atestada por Jesus em Mateus 24, versículo 15. Mais uma vez repetimos esse texto aqui, porque em lições anteriores falamos dele. Jesus disse, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Quando você ouvir isso, você preste atenção, Jesus está dizendo. E aí, ele segue com uma série de instruções ao povo. Quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Fujam, fujam. Por quê? É o momento de aflição para Jacó. É o momento em que a profecia está se cumprindo literalmente, literalmente. Isso é algo precioso. Quando Jesus diz isso, ele mostra que a última semana de Daniel é uma semana futura. Estamos aguardando entre esse acontecimento, até que esse acontecimento suceda, estamos aguardando com esperança o arrebatamento da igreja. Porque cremos que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós esperamos o Senhor Jesus, não é? Tessalonicenses 1:10, e esperar dos céus a seu Filho, o qual ele virá para nos livrar da ira futura. Seremos livres nesse momento. Agora nós precisamos entender uma coisa. A divisão das 70 semanas em 3 distintos grupos. Você precisa entender isso. As 70 semanas, ou essas semanas de ano, são divididas em 3 grupos distintos. Sendo semanas de ano, elas totalizam 490 anos. E os 3 grupos são um grupo de 7 semanas, um de 62 semanas e o último de 1 semana. Então nós temos 7, com 62, 69, com 1, 70. Para que haja uma compreensão disto aí, não é? Comparando-se com Apocalipse 12, verso 6, com 13, verso 5, vê-se que o ano bíblico ou profético é de 360 dias, ou 1260 dias, que dá 42 meses e 30 dias. Você tem também uma referência em Gênesis 7, 11 e 8 e 4. Temos 5 meses ali. Em Gênesis 7, 24 e 8, verso 3, vemos que esses 5 meses equivalem a 150 dias. Ou seja, 5 meses de 30 dias, o que significa anos de 360 dias na Bíblia. Isso é para que a gente tenha uma compreensão do propósito de Deus. Deus está agindo de maneira correta e para isso ele já deu exemplos antes, já mostrou para nós o tempo. Esse tempo que ele precisa já foi revelado. É interessante uma coisa também, que o nosso calendário, o calendário religioso de Israel, não é melhor dizendo, o calendário religioso de Israel, ele era lunar. A lua nova marcava o início dos meses, sendo essa uma ocasião festiva.
O ano lunar é de 354 dias, sendo na história e nas profecias arredondado para 360. É um fato histórico importante que nós precisamos frisar aqui para você entender. Agora vamos entender o primeiro grupo de semanas, ou as 7 semanas, ou 49 anos. Essa primeira semana, ela acontece, esse primeiro grupo de semanas, ele acontece com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, que foi baixado em 445 a.C. por Artaxerxes Longínmano, nos dias de Neemias. Quando lemos Neemias capítulo 2, ele era copeiro do rei, ele está triste pelas notícias que recebe de Jerusalém, ora, jejua, coloca-se diante do rei, e ali ele recebe a ordem para restaurar Jerusalém. É o ano 445, e esse homem deu a ordem para que começasse a restauração. De acordo com a profecia em estudo, no fim dos 49 anos, a cidade de Jerusalém estaria reconstruída. Isso se deu em 396 a.C. Fato concreto, fato confirmado. Agora, uma observação interessante. Ligado a isto aqui, houve 2 decretos. A reconstrução de Jerusalém, um em 457, que foi o embelezamento do templo. A restauração do culto, que ficou a cargo de Esdras. Esdras capítulo 7, você tem uma compreensão e o entendimento disso. O outro é o da reconstrução dos muros e, portanto, da cidade a cargo de Neemias em 445. A partir daí, começa a contagem das 70 semanas proféticas. É algo maravilhoso, como Deus constitui tudo isso através da sua profecia e através da história. A história não anda sozinha, o Senhor conduz a história. O segundo grupo de semanas, para uma nossa compreensão, é o grupo das 62 semanas, ou 434 anos, conforme Daniel 9, 25 e 26 agora. Esses 434 anos abrangem de 396 a.C. até os dias da morte de Cristo. 434 anos. É interessante isso, porque depois da reconstrução, inicia-se um novo tempo na história do povo de Deus. O final da história, já disse aqui em aulas anteriores, que está em Neemias 13. Quando termina Neemias 13, inicia-se, historicamente, aqueles 400 anos de silêncio profético. E aqui está as 62 semanas. Claro que tem toda uma história aí. Israel não passa isso sozinho, porque vem o Império Grego, vem a dominação grega, mais na frente vem os romanos. Enfim, tudo isso está acontecendo mercê à regência de um Deus que pode todas as coisas. Os 434 anos vão até a morte de Cristo Jesus. Para entendermos melhor isso, vamos para um retrospecto histórico do nosso calendário. Antes de entrar nesse retrospecto, eu vou lembrar algo para você. No ano de 1999 para 2000, houve um pânico na Terra, porque seria o bug do milênio. Tudo seria atrasado, desgovernado, enfim, haveria uma confusão generalizada. Só que naquele tempo sai meia página de jornal dizendo o seguinte: para historiadores e teólogos, 2000 já começou. Já houve 2000. E ali naquele texto estava explicando as questões das falhas nos calendários. E é isso que nós precisamos entender para compreender a profecia. Você precisa entender que o nosso calendário, ele tem um atraso de quase 5 anos. Sim, em 526, Dionísio elaborou um novo calendário, mas enganou-se nos cálculos. E o que ocorreu? Que o ano 29 do atual calendário de Dionísio corresponde ao 33 do calendário corrigido. De 29 para 33, nós temos aí 4 anos. Isso significa que se corrigirmos o calendário hoje,
Nós estamos em 2020, passaríamos para 2024. Seguiríamos avançando na história. Entendeu essa parte? E o terceiro grupo da semana. Vamos lá. Terceiro grupo da semana é aquela última semana. As primeiras 7 semanas se cumpriram com a restauração de Jerusalém. As 62 semanas chegaram até Cristo. E depois de Cristo, tem uma última semana. E nós precisamos entender uma coisa. Depois de Cristo, ele estabelece a sua igreja na terra. Ele sobe ao céu, mas ele estabelece a sua igreja na terra, preparando agora um novo povo. Israel foi deixado de lado. Ele disse lá em Lucas 21, a vossa casa ficará deserta, até que digais naquele dia, bendito o que vem em nome do Senhor. Israel está esperando agora, Deus o melhor, está esperando esse momento para cumprir essa última semana na vida de Israel. Porque ele precisa tratar com Israel, precisa cumprir o que ele prometeu aqui no versículo 24. Ele quer extinguir a transgressão, ele quer dar fim aos pecados, ele quer expiar a iniquidade, ele quer trazer a justiça, ele quer cumprir a sua palavra. Mas ele precisa dessa semana futura. Até que essa semana chegue, caminha a igreja. É o tempo da dispensação da graça, ou a dispensação do Espírito Santo. Estamos caminhando para esse momento agora. É o momento do fim, quando o Senhor arrebatará o seu povo. E nós temos esperança nesse arrebatamento. O Senhor virá e levará para si mesmo os seus. É uma esperança gloriosa. É uma bendita esperança. Essa semana é uma semana futura, como já falamos, porque Jesus, em Mateus 24:15, ele fala disso. Ele fala desse tempo, referindo-se à metade da semana e à grande tribulação para Israel. Quando Jesus, em Mateus 24:15, ele fala, quando pois vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, nesse momento aqui, Jesus está falando da metade da semana. Porque quando o anticristo vier, nós vamos compreender mais daqui a pouco, ele vai estabelecer esses 7 anos de paz na terra. Mas na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. E aí começa uma guerra que Apocalipse 16 diz que será a batalha do Armagedon. E Israel, nesse momento, é atacado ferozmente. É disso que Jesus se refere em Mateus 24:15. É esse momento aqui, já é a metade dessa semana aí. Há um intervalo indefinido de tempo, né, entre a 79ª semana e a 70ª semana. É algo precioso. Nesse período de tempo estamos eu e você, na esperança, aguardando a vinda do Senhor. Esse intervalo já ultrapassou os 2.000 anos, enquanto Israel está sendo rejeitado, a igreja formada, preparada para o arrebatamento. Em Lucas 13, 34, 35, Jesus fala de Jerusalém e diz que ela ficará deserta, até aquele dia em que eles digam, bendito que vem, em nome do Senhor. Jerusalém ficará totalmente deserta. Após o arrebatamento da igreja, dará início a essa 70ª semana de anos, a última semana que falta. Terá início ali. Isso ocorrerá nesse momento os juízos de Deus sobre a terra, que começam em Apocalipse 6 e vai embora. E não para. São 7 anos de muita tribulação. E para Israel, a grande tribulação. Você tem aí um mapa, um gráfico ilustrativo das 70 semanas. Você pode melhor compreender esse assunto. Dá uma olhada no seu gráfico aí, para você ter uma compreensão desse momento. Mas nós precisamos caminhar um pouco mais. Nós estamos aqui no versículo 24, mas vamos caminhar, porque temos que chegar ao 27. Vamos chegar lá. Uma análise das 70 semanas, texto 3. As 70 semanas de anos registradas no livro de Daniel tratam de
das provações e dos sofrimentos pelos quais Israel terá de passar, antes que o seu libertador se manifeste. Porque Israel vai passar por um momento terrível de provação. E Jesus disse, vocês não me verão mais até aquele dia em que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Zacarias 14:3 diz que naquele dia o Senhor sairá e pelejará como no dia da batalha, para livrar Israel, para trazer a segurança ao seu povo. De Sião virá o libertador. Há muitas profecias para esse momento sobre Israel. É algo precioso. E essa última semana, ela não se refere à igreja, mas a Israel. Porque está escrito aqui, é sobre o teu povo e a tua santa cidade, a cidade de Jerusalém. O propósito de Deus na última semana é tratar com o seu povo. Especificamente o seu povo. Agora vamos fazer algumas observações do versículo 24. 70 semanas estão determinadas. Terá seu fiel cumprimento, pois serão determinadas por Deus. Este versículo encerra 6 fatos preditos para acontecer a Israel durante as 70 semanas. Vamos ver. Dando sequência aqui à leitura do versículo 24, você tem no seu material de ensino agora um a um e o propósito de Deus com cada um. Primeiro, fazer cessar a transgressão. Tipo de transgressão do povo, do teu povo. O povo de Deus havia pecado, tem transgredido, mas Deus está aguardando esse tempo para fazer cessar a transgressão. Daniel tinha acabado de confessar diante de Deus o pecado do povo em oração. Deus também disse, eu quero dar fim aos pecados. O sentido de deter, de restringir, o mesmo vocábulo original traduzido por tornar inativo, lá em Jó 37, verso 7. Deus quer dar fim aos pecados. E só Ele pode fazer isso, trazendo o seu povo a uma vida diferente, a uma libertação total e completa. Em terceiro lugar, Deus disse, eu quero expiar a iniquidade. Eu quero expiar a iniquidade. A obra realizada por Cristo no Calvário operará, enfim, em favor de Israel, seu povo. Até então, a obra de Cristo está em favor da igreja, porque veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Desprezaram o Senhor. Paulo fala isso muito bem em Romanos capítulo 11. Não é que Israel foi colocado de lado e nós, como igreja, fomos enxertados. O sacrifício de Cristo nos atinge plenamente. Mas nesse dia, o sacrifício de Cristo vai ser em favor do seu povo, daquela nação, daquele momento precioso. Deus também disse na sua palavra, eu quero trazer a justiça eterna. Isso terá lugar em Israel, pela transformação interior do povo, conforme está escrito em Jeremias 31, que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Deus vai fazer algo tremendo, trazendo justiça para o seu povo, trazendo uma justiça perene, gloriosa e preciosa. Deus também disse através da profecia, eu quero selar a visão e a profecia. Eu quero fazer algo precioso. Quando o povo de Deus andar em retidão e tiver abandonado as suas transgressões, a visão e a profecia poderão ser seladas, conforme Jeremias 31 e 34. É algo precioso, irmão. A palavra de Deus é gloriosa na sua descrição. Mais uma vez, o Senhor disse, eu quero ungir o Santo dos Santos. Certamente isso tem a ver com a purificação do templo. O templo que está em Jerusalém. O templo que certamente será construído. Nós vamos falar disso aqui, porque é importante a compreensão desse momento. Não é? É importante isso aí. Então, o Senhor vai fazer isso aí. Durante a grande tribulação, o templo será profanado. Completamente. Ele será profanado pela abominação da desolação, que está em Daniel 11, 31, e que Jesus se referiu em Mateus 24, 15. Então o Senhor disse, eu quero purificar, eu quero ungir os santos dos santos.
Para que esses 6 fatos ocorram, é necessário que Cristo venha e que Israel seja restaurado e convertido. E esse é o propósito de Deus através de Isaías, de Zacarias e de Romanos. Paulo diz lá, todo Israel será salvo. É um momento precioso. Você já teve uma breve compreensão do versículo 24. Agora precisamos entender o 25. 25, ele é um detalhe agora daquilo que já falamos. Vamos detalhar um pouco mais daquilo que já falamos anteriormente. Versículo 1, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aqui temos a indicação que o tempo começaria nesse momento aí. Os primeiros 49 anos de restauração. Essa ordem, o decreto, acha Neemias 2 e 1, foi entregue para ser executado no ano 445 a.C. Número 2, até ao ungido, ao príncipe, e 62 semanas. É um fato interessante, irmãos, esse texto aqui. Porque lendo a grosso modo, parece que está tudo misturado, mas não. Deus é específico e claro na sua palavra. Para reconstruir Jerusalém, 7 semanas. Até o Messias, 62 semanas. E depois tem uma última semana. Deus é específico na sua orientação. Por isso, até o ungido, 62 semanas ou 434 anos. Muita história há em torno disso tudo aí. Portanto, nós temos o seguinte. Primeiro grupo, 7 semanas, 49 anos. O segundo grupo, 62 semanas, 434 anos. Que isso totalizam 483. É o tempo que se estende da reconstrução de Jerusalém pelos repatriados até a morte e ascensão do Messias. É algo precioso a palavra. E você vai ganhando confiança naquilo que você está aprendendo no Deus que profetizou essas coisas. Porque você percebe que Deus está no controle da história. Algumas observações importantes agora sobre o verso 26. A Bíblia diz aqui no versículo 26, depois das 62 semanas, será morto o Messias. Exatamente conforme está em Daniel, sucedeu. Em Isaías 53, verso 8, vimos ele morrendo pelos pecados do seu povo. A morte do Messias ocorreu no final da 79ª semana. E aí diz lá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E foi exatamente o que aconteceu. Jerusalém foi destruída depois da 79ª semana, no ano 70, já depois de Cristo, pelo Império Romano. Veja bem, Deus falou na sua palavra, Deus cumpriu a sua palavra. Então nós estamos observando que Deus, com fidelidade, tem conduzido até aqui a história. Cumpriu-se aquilo que Jesus falou em Mateus 24, verso 2. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Porque quando Jesus entra no templo e sai, os discípulos dizem para ele, Senhor, olha o embelezamento, olha a maravilha do templo, olha que coisa boa. E Jesus disse, não vejo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E essa palavra de Jesus, ela se cumpre literalmente no ano 70, quando Roma envia uma grande tropa para acabar com o povo. O versículo 26, na parte B, diz assim, e o seu fim será como uma inundação. E realmente foi. Foi esmagador. Foi uma inundação. Quando Tito, general romano, ele arrasou a cidade de Jerusalém e massacrou todo o povo com suas tropas. Foi um momento terrível. Ninguém imaginava aquilo. Como destruir Jerusalém? Mas assim foi. A partir daí o povo se dispersa e Jerusalém passa a ser disputada por muitas situações, muitos povos, muitos impérios, muitas dominações. Até o dia 14 de maio de 48, quando Israel se constitui novamente numa nação. Veja como Deus conduz a história.
como o Senhor é fiel na sua história. Ele havia prometido através do profeta Isaías, poderia uma nação nascer num só dia? E isso sucedeu, porque o Senhor é fiel. É algo maravilhoso. Entretanto, esse versículo diz mais, e até o fim haverá guerra. Até o fim. É um tempo indefinido. E aí nós vamos entender uma coisa, desde sua independência, 14 de maio de 48, até hoje, Israel tem sofrido vários ataques por parte de nações vizinhas. Quando você lê a história de Israel, você percebe, Israel ganhou autonomia em 14 de maio de 48. No dia 15 de maio, 5 daquelas nações vizinhas invadiram Israel. Foi uma guerra desigual, mas o Senhor deu vitória ao seu povo. E de lá para cá, quantas guerras Israel não enfrentou, e em todas eles foram mais que vencedores. Esse tempo, até o fim, já ultrapassa até os nossos dias 2020 anos. Estamos vivendo nesse tempo hoje. Deus conduzindo a história. Deus trabalhando em favor do seu povo. É esse tempo em que a igreja é constituída, edificada, preparada e será arrebatada da terra para o céu. Você tem essa esperança? Nossa esperança é a sua vinda. Quero fazer uma observação para o seguinte, há na Bíblia outros exemplos de longos intervalos de tempo, dentro de uma mesma passagem, como Isaías 61, de 1 a 2. Ali mostra o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. O ano aceitável é uma coisa, o dia da vingança é outra. De um versículo para o outro, já se correram mais de 2000 anos. O dia, da aceitável do Senhor foi quando ele veio. O dia da vingança ainda estamos esperando. A Bíblia diz que quando o Senhor vier, ele ferirá as nações com a espada que sai da sua boca. Ele irá julgar as nações conforme Mateus 25. Então o Senhor vai cumprir ainda essa parte. Então veja que do versículo 1 ao 2, quantos anos sucederam? Isaías 9, 6 e 7, entre o nascimento do menino e a época do Deus forte, contam-se muitos séculos, como sabemos pela história secular. Em Gênesis 1, de 1 a 2, esses dois versículos devem ter ocorrido muitos milênios. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. É algo precioso. Desolações são determinadas conforme diz aqui o versículo 26. Assolações, desolações. Essa afirmação de Daniel 9, 26, o final do versículo, não deixa dúvida que para os tempos finais estão preditas guerras e muitas situações terríveis. Estamos vivendo hoje esse tempo, um tempo em que a palavra de Deus se cumpre cada vez mais. Estamos vivendo um tempo que é como se fosse o princípio de dores. Estamos vivendo um tempo de Lucas 21, quando as nações estão sofrendo o ataque das ondas. Nações são povos, multidões e línguas. Ondas são os movimentos internos das nações. E hoje o mundo está em verdadeiro movimento, cumprindo-se a palavra de Deus. Vamos para o texto 4? Quero te convidar a caminhar comigo agora para o texto 4. Vamos ter uma análise aí, vamos pormenorizar isso aí, vamos ter uma compreensão melhor disso aí. Daniel 9, de 24 a 27. Nesse texto, mais uma vez, trataremos de forma especial da última semana de Daniel, abrangendo unicamente o verso 27, o último do capítulo 9. Esse último versículo aqui, ele é precioso, porque ele fala agora de algo muito especial, de um concerto que será feito na última semana, e na metade da semana será quebrado esse concerto. Vamos lá, vamos entender, vamos compreender que todo elemento que está predito neste versículo se cumprirá durante o período da grande tribulação. Essa última semana de Daniel é uma semana futura, profética.
certamente a igreja não estará aqui. A igreja será arrebatada antes, para que o anticristo reine, domine, o falso profeta se levante, estabeleça suas normas e muitos morrerão, enfim. É nesse tempo aí que ele fará uma aliança com uma semana. É o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:3. E quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Nesse momento aqui, essa última semana, ela é uma semana escatológica. Os eventos profetizados em Daniel 9:27 são 5 fatos que terão lugar durante essa última semana e que nós vamos ver aí. Os 7 anos de ascendência e governo do anticristo, durante os quais ocorrerá a grande tribulação para Israel. Vamos olhar esse versículo com carinho? Primeiro, o anticristo fará uma aliança muito importante com os judeus por 7 anos. Aqui diz aqui, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Entende-se que essa aliança será necessária para que Israel consiga a paz com seus adversários e consiga também construir o seu templo. Porque esse templo, ele é falado por Jesus, ele é também citado lá em Apocalipse capítulo 11. Há um templo que a palavra mostra, e esse templo ainda não existe. Mas os judeus, povo de Deus hoje, vive na expectativa de um templo. Israel só tem uma parte do muro que está lá até hoje, mas eles precisam de um templo. E o anticristo vai fazer uma aliança, principalmente com Israel, e certamente vai negociar nessa aliança o templo. Fará uma firme aliança. Segundo lugar, o anticristo vai romper essa aliança no meio da semana. Aqui diz, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Para que tenha sacrifício e oferta de manjares, é necessário que haja um templo. Então, na metade da semana, o anticristo vem e faz cessar tudo isso. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz que nesse tempo, ele se assentará no templo de Deus, parecendo Deus, querendo ser Deus. E o povo de Deus não adora outro ser, a não ser o Senhor. Aí rompe-se a aliança, acaba tudo. O anticristo rompe a aliança. E aí nós vemos que a grande tribulação tem isso sobre Israel, porque a Bíblia diz aqui, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Nesse momento, Israel será atacado frontalmente. Isso se cumpre, Zacarias 14, verso 2, quando o profeta disse que naqueles dias o Senhor vai juntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas incendiadas, mulheres forçadas, mas a metade do povo sairá, fugirá. Vamos ver isso mais na frente em Apocalipse. Para onde vai fugir esse povo de Deus? Deus já tem um lugar preparado. É algo maravilhoso, é algo glorioso, como a palavra de Deus se cumpre, como Deus revela detalhes desse momento do fim. É algo muito precioso. O anticristo, ele vai dominar até que a destruição se derrame sobre ele. Porque aqui diz aqui, isto até a consumação, que está determinado, será derramado sobre o assolador. Esse momento é exatamente quando Cristo vem, conforme Apocalipse 19, 11. O Senhor vem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24 e 30, Jesus fala disso. E nessa hora, todas aquelas nações, toda aquela situação, o Senhor vai controlar. O Senhor vai ferir as nações. Zacarias 14 diz que o Senhor, os olhos das pessoas apodrecerão nas órbitas. A sua língua apodrecerá na sua boca. Será um momento de pavor. Por isso que lá em Apocalipse diz que Deus vai convidar toda a ave de rapina para comer o cadáver daquele povo. Porque eles apodrecerão. Será o momento do Senhor julgar as nações, julgar a terra,
julgar aqueles que vieram contra o seu povo. E nesse momento, o assolador, ele vai receber a sua justa recompensa. Ele vai receber a justa recompensa. É o momento em que Cristo aparece para destruir o anticristo e as suas hostes, livrando Israel da destruição total. O Senhor virá de maneira preciosa e poderosa e vai derramar sobre ele. Será o ponto culminante da última semana de Daniel. Será o momento em que o Senhor vem. A batalha do Armagedon, conforme Apocalipse 16, estará em seu auge. Mas nesse momento, desce o Senhor para livrar o seu povo. Mais uma observação interessante dentro desse versículo, no nosso texto 4, diz o seguinte: quando diz aqui, e ele, esse ele refere-se ao anticristo, fará uma firme aliança, supõe-se que é uma falsificação do concerto divino prometido de Deus ao seu povo. Lá em Jeremias 31 e 33, o inimigo vai tentar falsificar uma aliança com o povo de Deus. Agora, é interessante que o Senhor já tem tudo profetizado na sua palavra. Ele vai fazer isso com muitos, uma referência ao povo de Israel já reunido na sua terra e com demais nações. E em respeito a Israel, concernente a Israel, Isaías 28 e 15 diz o seguinte, que aquela aliança será uma aliança com a morte e com o inferno. Isaías 28 e 15 fala disso, que o povo de Deus, para se livrar, ele vai fazer uma aliança com a morte e com o inferno. E outro destaque é que Daniel 9, 27 diz que é por uma semana. De respeito à última das 70, terá lugar na terra. Isso será concernente a Israel. Na metade da semana, isto é, 3 anos e meio, nós vamos ver que há um rompimento desse compromisso. É interessante que essa metade de semana, a gente fala muito em 3 anos e meio, mas em alguns textos da Bíblia há outros nomes que identificam esse tempo. Por exemplo, Daniel 7, 25, fala de um tempo e tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Em Apocalipse 11, 12, 3, fala de 42 meses. Em 12, 6, fala de 1260 dias. Olha aí. E capítulo 13, 5 de Apocalipse, fala de 42 meses. Portanto, 42 meses, 1260 dias, um tempo e tempos e metade de um tempo, são exatamente os 3 anos e meio, que vai durar a grande tribulação. Nesse momento aí, não é, vai ocorrer literalmente o que Jesus falou em Mateus 24, que você pode ler a partir do versículo 15 para ter uma compreensão deste momento aí. E quando esse momento ocorre, que Israel é frontalmente atacado pelo adversário, se cumpre uma outra parte de Isaías, que está lá no versículo, capítulo 28, mas o versículo é o 19. No versículo 15 eles fazem uma aliança. No versículo 19 diz, e a aliança será anulada. E o dilúvio do açoite virá sobre eles. Conforme Jeremias 30, verso 7 diz, será um tempo de angústia para Jacó. Mas diz lá, ele, porém, será livrado dela. Deus sempre traz uma palavra de esperança. E para uma nossa compreensão diz assim, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E mais uma vez vamos aludir ao templo. Mais uma vez vamos falar do templo. Que para cessar a oferta e sacrifício é necessário um templo. Demonstra que o templo de Jerusalém estará então reconstruído. Disso falou Jesus, disso falou também o apóstolo Paulo. Que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Todas essas coisas estão profetizadas na palavra do Senhor. Mas um detalhe para a compreensão é que sobre as asas das abominações. Essa expressão é de difícil interpretação, mas podemos entender que a abominação ela é usada na Bíblia referente a ídolos ou a idolatria. Não é? Comparando as passagens paralelas de Daniel 11, 31, 12, 11 e Mateus 24 e 15, é possível presumir o quê?
que se trata aqui de um ídolo a ser colocado no lugar santo do templo, que estará então reconstruído nessa época. Certamente o anticristo vai enviar um ídolo, vamos imaginar assim, porque a Bíblia diz que virá sobre as asas das abominações. Abominações é essa idolatria desenfreada. É isso aí, não é? Outras passagens da Bíblia falam da reconstrução, que é em 2 Tessalonicenses e Apocalipse 11, 1 e 2, conforme já dissemos. Sobre a asa das abominações, virá agora o assolador. É uma referência ao anticristo. Ele é o assolador. Ele é que vem para assolar o povo de Deus nesse momento aí. Mais uma vez, o povo de Deus vai sofrer. Porque no momento em que Pilatos disse lá, que faço desse Jesus, o vosso rei, que ele seja crucificado, não vejo nele crime algum. O que eu faço? E eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Sobre eles caiu no ano 70. Sobre os filhos será neste momento aqui. Lá na frente, num futuro próximo, Israel vai sofrer os horrores da grande tribulação. Esse é um momento tremendo. Sim, a última das 70 semanas culminará com a vinda de Jesus em glória. É um momento precioso, com todos os seus santos, conforme está lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. E Jesus vem para livrar Israel. Naquele momento Israel será livrado. O Senhor vai prender a besta e o falso profeta e os lançar vivos no lago de fogo. O Senhor vai consumir com todo aquele exército que veio contra Jerusalém. Zacarias 14 fala sobre isso. E ele vai julgar as nações conforme Mateus 25. Então, meus amados, é algo maravilhoso. Depois que o Senhor estabelecer esse julgamento das nações, ele apartar o bode das ovelhas, ele vai estabelecer o milênio, que é uma preparação do mundo por 1000 anos, sob o governo de Cristo, para o estado eterno. É um momento de preparação. Não é? Após o juízo final, o grande trono branco, será estabelecido o perfeito estado eterno. O juízo final e o grande trono branco estão no final do milênio. O Senhor vai julgar todos os povos. Ali está, em Apocalipse 20, falando desse grande momento. A partir dali, o que nós temos? Nós temos o perfeito estado eterno. Apocalipse 20, 21 e 22. No perfeito estado eterno, a Bíblia diz que Deus será tudo em todos, conforme 1 Coríntios 15, versículo 28. É com o milênio que terá início o pleno cumprimento das 6 bênçãos de Deus sobre Israel. Não é? Deus vai fazer algo precioso com o seu povo. Cumprir toda a profecia, cumprir todo o seu propósito, exaltar o seu nome e abençoar Israel. Dentro desse contexto está a igreja, que foi arrebatada, a esposa do Cordeiro, conforme Apocalipse 19, 7 e 8. Então, meus amados, mantenhamos firmes a esperança, a confiança e a certeza de que o Senhor, que está nos mostrando tudo isso através da sua palavra, é aquele que conduz a história. Se ele cumpriu até aqui, ele cumprirá até o dia final. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os seus estudos. Paz.